palavra de Deus, né? A gente está falando aqui de oração, né? Então nessa manhã eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre a vida de um outro homem de Deus, né? Que também viveu uma vida de oração constante, né? Uma vida de oração perseverante. A gente falou domingo passado, né? Que o ponto em comum das 4 mensagens é esse, né? Que os personagens bíblicos aqui que nós vamos falar, que nos ensinam sobre oração, eles têm esse ponto em comum. Eles tinham uma vida de oração perseverante, né? Eles tinham uma vida de oração constante. Então hoje eu queria falar um pouquinho de Daniel, né? Daniel é um homem que nós podemos também aprender muito, né? Com relação à sua vida de oração. E lá em Daniel capítulo 6, no versículo 10, nos mostra justamente essa vida de oração perseverante, né, de Daniel, que diz assim: quando Daniel soube, né, que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O que Daniel costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? 3 vezes por dia, né? Às vezes é difícil para a gente fazer isso uma vez, né? Mas Daniel, ele tinha esse hábito, esse costume, né? Ele criou esse costume, né? E a gente precisa criar esse hábito da oração também perseverante, né? Esse é o propósito que nós estamos lançando aos irmãos aí, amém? Então Daniel, ele tinha, né? Ele vivia uma vida de oração perseverante. E o que mais a gente pode aprender então com a vida de Daniel, né? Com essa vida de oração perseverante? O que a gente encontra, né? Como resultado na vida de Daniel por conta dessa oração perseverante dele, né? Constante, diária, que ele se propunha a viver diante do Senhor. Então lá no capítulo 1, né, você que está com a sua Bíblia em casa ou aqui na igreja, no capítulo 1 do livro de Daniel, no versículo 3 e no versículo 4, queria ler esses versículos aqui. Aparentemente parece que não tem nada a ver com oração, mas na verdade a gente vê até nessas qualidades aqui de Daniel um resultado, né, da vida de oração dele. Então Daniel 1, 3 e 4 fala assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Olha que texto interessante, né? Então Nabucodonosor invade lá Israel, né, por conta do pecado de Israel. Deus permite que Nabucodonosor invada a terra de Israel, leve o povo cativo, e dentre os que foram levados cativos, Nabucodonosor manda separar algumas pessoas, né? Pessoas essas que eram cultas, né, inteligentes, de boa aparência, sem defeito físico, né, que tinham qualidades assim, né, que sobressaíam das outras pessoas. E eu fiquei olhando para esse texto aqui, né, o Senhor me chamou a atenção de que, mesmo tendo essas qualidades, né, isso não impedia Daniel de ter uma vida de oração perseverante, né? Por quê? Porque Daniel, ele não dependia dessas suas qualidades. Verdade é também que uma vida que a gente fala assim: eu não preciso disso ou daquilo outro, né? Não. Eu creio que a gente pode crescer sim em conhecimento, né? Buscarmos cada vez mais sabedoria, a gente, né, ter conhecimento, principalmente das coisas de Deus, buscar conhecimento, isso é uma bênção, né? E o fato de nós orarmos, termos uma vida de oração perseverante, isso não nos impede de buscarmos, né, um crescimento na nossa vida como ser humano, né? Então a gente precisa crescer. A Bíblia diz que Jesus crescia
em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, né? Jesus fazia isso. E Daniel era uma pessoa assim também, ele buscava o crescimento, né? Não só espiritual, mas ele buscava o crescimento também como pessoa, né? Ele crescia diante dos homens em conhecimento, em inteligência. Agora, uma coisa não pode anular a outra, essa é a questão. Nós não podemos nem confiar, né, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa inteligência, nas nossas forças, né? Naquilo que a gente faz de melhor, e dizer, não, eu não preciso orar com relação a isso aqui, né? Eu não preciso buscar a Deus. Engano nosso, né? Daniel, apesar de todas essas qualidades, ele se punha 3 vezes em oração todos os dias diante do Senhor, para clamar a ajuda de Deus, o socorro de Deus, a intervenção do Senhor, para agradecer a Deus também por tudo que o Senhor, né, estava lhe concedendo, mesmo ele estando lá cativo, né? Então Daniel fazia isso, ele crescia em conhecimento, mas ao mesmo tempo ele vivia uma vida de total dependência de Deus. Amém? Deu para entender aí que a gente quer dizer para os irmãos nesse primeiro ponto aqui? É crescermos sim na nossa vida como pessoas, buscarmos conhecimento. Você que tem oportunidade, vai estudar, né? Vai crescer profissionalmente, socialmente, né? Tem aí os seus ganhos, os seus lucros, mas não deixe que isso seja um empecilho para a sua vida de oração, né? Não deixe com que isso se torne um entrave, não confie nessas coisas, né? A nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor. O profeta Jeremias diz, né, no capítulo 9 lá de Jeremias, diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? Então é nisso que tem que estar a nossa confiança e a nossa esperança, no Senhor, e estando nele a nossa confiança e esperança, a nossa vida, né, de oração tem que ser uma vida de oração perseverante. Amém. Segundo lugar, no capítulo 2 aí, no capítulo 2, versículo 14, do 14 ao 16, fala assim, ó: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. O que aconteceu? Daniel estava lá, né, no reinado lá de Nabucodonosor, eles estavam lá como escravos, né, o povo de Israel. Aí o rei Nabucodonosor um dia tem um sonho à noite. Ele teve um sonho e ele pede, né, para os seus magos, para os seus encantadores lá que ele tinha lá no seu reino. Ele diz, olha, eu quero que vocês me deem não só a interpretação, eu quero que vocês contem o sonho que eu tive. Que coisa, né? Aí os magos ficaram loucos, né, com o rei. Falaram, meu Deus do céu. Os magos falaram, nunca se ouviu dizer que um rei pediu isso, né? E eles diziam para o rei, conta o sonho para a gente que a gente vai dar a interpretação. E aí Nabucodonosor, ele teve isso como, né, uma jogada lá dos magos, falando, não, vocês estão querendo me engrupir, né? Vocês estão querendo me ludibriar. Se vocês não contar o sonho que eu tive, vocês vão morrer. Ele ficou tão furioso, né, porque ninguém conseguia dar lá, falar, né, qual era o sonho que ele teve, dar a interpretação, que ele falou, não, vou matar todo mundo agora. E aí, esse Arioque vai buscar lá, Daniel não está sabendo de nada ainda, esse Arioque vai lá ao encontro de Daniel, para levar ele para matar, né? Ele e os amigos dele, né, que estavam lá com ele. E aí, quando Daniel ouve aquilo, é interessante aqui, né, o verso 14, diz que Daniel, ele se dirigiu a Arioque com sabedoria e com bom senso, né? E perguntou calmamente lá para Arioque, né, por que o rei emitiu um decreto tão severo? O que está acontecendo? Eu quero saber qual que é a situação. Sabe que
né, o Senhor colocou no meu coração, nesses versículos aqui, é que isso é uma realidade, né? Quando a gente vive uma vida de oração perseverante, a gente tem ao mesmo tempo bom senso, né? A gente sabe agir com sabedoria no desenrolar da vida, mas também com fé, né? Sabedoria, bom senso, mas isso também não anula a fé, porque às vezes a gente pende para o lado do bom senso e apaga a fé com isso, né? Ou senão a gente age só por fé, né? Entre aspas, né? E a gente deixa de lado o bom senso, né? De saber o que está acontecendo. Então, quando a gente vive uma vida de oração perseverante, a gente está vivendo em comunhão com Deus, né? A gente está entendendo os propósitos de Deus na nossa vida e como as coisas se desenrolam na nossa vida, a gente tem esse bom senso para saber, para perguntar, para questionar o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? A gente não age de maneira irresponsável, né? Alguns em nome da fé dizem assim, não, que não tem nada disso, que tudo é vitória, né? Entre aspas falando, não que não seja, né? Mas as pessoas têm uma visão de vitória na vida, onde tudo acontece para o bem material, físico, emocional até mesmo, né? Então as pessoas só pendem para o lado que as coisas vão dar tudo certo e nada de mal vai acontecer. E isso não é uma realidade, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus deixou claro para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Jesus disse a eles. Então, quando a gente vive uma vida de comunhão constante com Deus, a gente entende isso. No mundo a gente vai ter aflições, no mundo a gente passa por tribulações, e a gente tem um bom senso para analisar essas situações. Mas não é o bom senso também que nos faz acomodar e dizer, não, é assim mesmo, né? Essa é a vontade de Deus. Não foi isso que Daniel fez. Daniel agiu com bom senso, mas no verso 16 ele fala assim, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria interpretação. Então, ao mesmo tempo que ele teve bom senso para analisar a situação, ele teve fé para encarar a situação. Então é isso que leva, né? Isso que nos leva a uma vida de oração perseverante. A gente analisa com bom senso, com sabedoria, cada desenrolar da nossa vida, mas a gente também enfrenta com fé, né? Crendo no Senhor, crendo que Ele é um Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso, amém? Que pode fazer grandes coisas. Então Daniel foi, falar com o rei com essa fé, com bom senso ele agiu, com sabedoria, mas também ele teve fé que Deus iria agir, que Deus daria interpretação. E aí o que ele faz? Ele vai e chama lá os seus amigos, no verso 17, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram lá do povo de Israel, que também haviam sido separados lá, juntamente com Daniel, para servirem diante do rei. Daniel convoca os seus amigos à oração, E esse é o terceiro ponto aqui que eu queria falar com os irmãos. Tempo de angústia é tempo de nós clamarmos, é tempo de nós convocarmos os irmãos, os amigos para orar junto conosco, Isso foi que Daniel fez, isso foi que Jesus fez lá antes da sua crucificação, lá em Mateus 26. Jesus chama à parte lá Pedro, Tiago e João e diz a eles: fiquem aqui e orem comigo. Jesus pediu que eles orassem juntamente com ele, estivessem ali naquela batalha de oração. E era um tempo de grande angústia aqui para Daniel. Puxa vida, era a vida que estava em risco, ou é agora ou não é mais, porque se Deus não der a interpretação, se Deus não agir nesse momento, acabou a vida, nós vamos ser mortos. Por mais fiéis que Daniel e Mesaque, Sadraque e Abednego fossem ao Senhor, por mais íntegros, se não houvesse ali uma intervenção de Deus naquele instante, eles seriam mortos.
Então é um tempo de angústia, eles estão angustiados, com a alma angustiada. E Daniel, então, o verso 17 fala: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, tem horas na nossa vida, né, tem momentos que a gente passa por momentos mais angustiantes, né? Paulo fala em Efésios capítulo 6 do dia mau, né? Às vezes nós enfrentamos o dia mau, um dia de grande dor, de grande sofrimento, de grande angústia na nossa alma, e a oração tem um papel fundamental nessa hora, né? A oração tem um papel libertador, né? Na nossa vida. O Senhor remove a angústia do nosso coração, né? O Senhor limpa a nossa alma, o Senhor traz paz ao nosso coração quando nós oramos, né? Quando nós buscamos, quando a gente está angustiado. O salmista diz, né, no Salmo 37, clamou esse aflito e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações, né? Clamou esse aflito e o Senhor o livrou. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Na continuação desse salmo ele fala isso. Então, quando nós passarmos, né, por esse momento de angústia, de dor, de sofrimento, essa é a hora de nós convocarmos, né, os nossos chegados, que a gente sabe que não vai ficar, né, fazendo do nosso problema, da nossa angústia, uma oportunidade para disseminar isso, né, para quem não deva, porque a gente precisa tomar esse cuidado também, né, não é sair contando para todo mundo, para qualquer um, das angústias do nosso coração. Jesus chamou os 3 mais chegados a ele, né, nesse momento lá, de tamanha angústia que ele vivia, e Jesus revelou para eles: minha alma está profundamente triste até a morte, né? Ficai aqui e orem comigo, né? Daniel foi lá e pediu que os seus amigos estivessem orando juntamente com ele, né? Com certeza tinha outros amigos, mas pediu aos mais chegados. Então, que a gente possa ter isso em mente também. Isso aqui também nos ensina que ninguém ora melhor que ninguém, né? Não tem oração melhor. Às vezes a gente cai nesse engano, né? Nesse erro. A gente acha que a nossa oração, não, eu sei como é que eu devo orar, eu sei como falar com Deus, eu sei, não, ou se não é a nossa oração, a gente fala, não, é a oração lá daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, aquela oração é a oração que funciona. Nada disso, irmãos, né? A oração que funciona é a oração feita com fé, né? É a oração que nós fazemos a Deus de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não importa quem faça a oração, né? Não importa quem né, está levantando clamor, o importante é que essa pessoa ela esteja verdadeiramente, né, em espírito e em verdade, ali buscando e adorando ao Senhor. E com certeza esse clamor vai ser ouvido nos céus, né? Então a gente às vezes fala, mas o fulano de tal que vai orar, é a fulano de tal que vai orar. Amém, glória a Deus, que o Senhor use, né? Por isso também Paulo, ele sempre pedia, olha, o apóstolo Paulo, que era um homem, né? A gente vai falar dele num domingo aqui, né? Era um homem extraordinário assim de oração, né, que também tinha essa vida de oração perseverante, mas por onde ele passava, ele dizia aos irmãos: orem por mim, né, que os irmãos estejam orando por mim. Não é só a minha oração, não, eu preciso da oração dos irmãos, né, que a igreja se põe em oração por mim, eles orem por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, para que o Senhor nos livre do mal, para que o Senhor nos guarde, né, das pessoas que estão contra nós. Então Paulo sabia, né, da grandeza, do valor da oração intercessória, de orarmos uns pelos outros. Mesmo Paulo diz em Efésios capítulo 6, que nós devemos orar por todos os irmãos, né? No final lá do capítulo 6 ele diz, intercedendo por todos os santos, por todos os irmãos. Então isso trará uma grande diferença na nossa vida, especialmente nesses dias de dor, de angústia, de grande necessidade. Tenha isso em mente, tenha isso no seu coração.
o Senhor vai atender, né, o nosso clamor, a nossa oração, a oração dos que estão à nossa volta, e vai operar um milagre na nossa vida. Eu não sei se os irmãos já sentiram isso, né? Assim, a gente não vive por sentimento, né? Claro, pela fé, mas eu já tive sentimentos assim, né? Eu lembro lá em São Paulo, a gente no ministério lá, eu lembro de ter assim momentos em que eu senti que irmãos estavam orando por mim, né? E senti a intervenção do Senhor naquele momento, né? Eu senti, e depois, né, de dias passados, eu tive até a confirmação daquilo, né? Irmãos lá da igreja disseram: "Olha, pastor, a gente estava orando pelo Senhor tal hora, tal dia", e eu falei: "Amém, glória a Deus". Eu senti a intervenção do Senhor mesmo, né? Então é isso que nós devemos buscar vivenciar, amém? Em nome de Jesus, orar uns pelos outros. Ore pela vida do pastor, né? Ore pela vida do pastor Ronaldo, irmã Denise, ore pela minha vida também, pela irmã Rosângela, minha família, amém? Em nome de Jesus, o Senhor vai agir poderosamente nas nossas vidas. No capítulo 6 agora, vamos lá para frente, né? O capítulo 6, onde a gente começou lá, uma coisa interessante que eu percebi aqui nesse capítulo 6, é que a vida de oração de Daniel, ela foi percebida pelos inimigos, né? O que aconteceu aqui? O rei, ele achou, né, era outro rei agora, o rei passou de Nabucodonosor, né? O reino agora é dos medos e persas, e Daniel continua, né, na liderança lá, vamos dizer assim, desse reinado. E aí Dario, que era o rei, ele decide colocar alguém exclusivamente na função de um líder geral, né, de um governo geral. E ele está pensando em colocar Daniel, porque Daniel é um camarada, né, fora da casinha, assim, né? Ele realmente tem uma vida diferenciada, né? E aí, quando ele pensa em fazer isso, os outros príncipes lá que estão com Daniel não veem isso com bons olhos. Eles começam a ter uma inveja, porque na verdade eles queriam a posição de Daniel. Então começa uma disputa ali, uma briga. E aí não é nada novo isso, né? O que eles vão fazer? É o que os caras fazem na política hoje. Vão procurar alguma coisa na vida de Daniel. E aí foram, né? Vamos caçar alguma coisa. Em alguma coisa a gente vai achar uma falta lá. Não acharam nada. Olha o verso 4, né, que fala aí do capítulo 6. Os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então ele tinha assim uma vida ilibada, né? Tudo que ele fazia com zelo, com esmero. Então ninguém podia falar nada de Daniel, tudo ele fazia de acordo com a vontade do rei lá. E aí o que eles pensaram então? Então a gente precisa encontrar alguma falha que esteja relacionada com a lei do Deus dele. Então olha o pensamento deles. Daniel serve um outro Deus, que não é o Deus de Nabucodonosor, o Deus de Dario, né? Então vamos procurar alguma coisa lá na lei do Deus dele que a gente possa incriminar ele. E aí o que eles fazem? Eles vão dizer ao rei o seguinte: a gente vem aqui, né, tem aquela conversa fiada lá diante do rei, ó rei Dario vive para sempre, né? Todos os conselheiros reais, os prefeitos, os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, que seja tirado na cova dos leões. Então, eles podiam caçar alguma coisa lá na lei de Deus, né? Mas na lei de Deus também não tinha nada, não tem defeito, porque a lei de Deus é perfeita, né? A lei de Deus, então eu acho que quanto mais eles procuraram na lei de Deus alguma coisa para acusar Daniel, pior ficou, porque eles viram que a lei de Deus
era algo que deixava o Daniel ainda mais íntegro, né? Mais honesto nas coisas. E, né? Então não tinha erro. Aí eles tiveram a ideia, o Daniel é um homem de oração, ele se põe 3 vezes por dia para orar. Vamos falar para o rei que aqui qualquer pessoa que orar 3 vezes por dia, ou qualquer pessoa que fizer um pedido, né, no espaço de 30 dias, para qualquer outro Deus, ou para qualquer outra pessoa que não seja para o rei, que seja lançado na cova dos leões, né? Então a vida de oração de Daniel foi percebida. Eu não estou falando aqui que a gente deve orar para os outros perceberem, né? Não é como o fariseu lá do templo que chegava lá, né, e dizia: ah, Senhor, eu sou melhor dos melhores, porque eu jejuo 2 vezes por semana, né? Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu sou o tal, né? Não é isso, pelo contrário, né? Jesus não quer nada disso, né? Não é fazer como os fariseus também faziam, né, que alongavam as franjas lá dos chales que eles usavam para mostrar que eram pessoas de oração, né? Mas a nossa oração automaticamente ela é percebida, né? Quando a gente tem uma vida de oração perseverante, irmãos, isso vai ser evidenciado naturalmente, né? As pessoas vão ver que a gente ora, as pessoas vão sentir o poder de Deus na nossa vida, as pessoas vão se chegar a nós para pedir oração. Puxa vida, essa pessoa é uma pessoa que ora, que busca a Deus, eu vou pedir para que ela esteja orando por mim. Então a vida de oração ela é percebida. Quando nós oramos de maneira perseverante, a nossa vida de oração é percebida, né? Então a gente precisa anotar isso também. Será que as pessoas estão vendo em nós alguém que ora constantemente? Ou será que a última coisa que vão pedir para a gente é que faça uma oração por ela, né? Será que as pessoas, ao olharem para nós, elas podem mirar e dizer: puxa, essa pessoa é uma pessoa de oração, eu creio que Deus pode agir na minha vida através da vida dela. Tenha uma vida de oração perseverante, né? E essa vida de oração perseverante vai ser percebida. Os discípulos não tiveram dúvida, né, de pedir para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Eles não pediram para Jesus: ensina-nos a pregar, ensina-nos, né, a dar ensinamentos. Não, ensina-nos a orar, porque eles viram na vida de Jesus uma vida de oração. E Jesus também vai ser um outro personagem aqui, né, do nosso estudo sobre oração. Ensina-nos a orar. Então que a nossa vida de oração possa realmente transparecer, né? Não porque a gente quer mostrar, mas porque a gente vive uma vida de oração diante de Deus, e isso resulta em bênçãos para todos que estão à nossa volta. No verso 10, voltando lá para o verso 10 que a gente leu aqui no começo, eu vejo como Daniel, ele faz da vida de oração dele uma prioridade máxima. Ele prioriza a vida de oração. Por quê? Porque esse decreto foi baixado pelo rei. O rei atendeu lá o pedido dos outros prefeitos, governadores, príncipes. Falou: tá bom, vocês querem que eu faça isso, né? O rei acho que quis se dar bem lá com eles, quis ficar bem na fita, né? Falou: tá bom, eu vou assinar esse decreto, e no espaço de 30 dias ninguém pode fazer nenhuma oração ou pedir nada a outra pessoa que não seja a mim. E assina o decreto. A primeira frase do versículo 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele não foi orar com desconhecimento de causa, ele foi orar sabendo de que o decreto havia sido assinado e que ele agora corria risco de vida. Se ele continuasse como de costume ele fazia, orando 3 vezes por dia, ele corria o risco de ser lançado na cova dos leões. Ele não fez isso sem saber, irmãos. Ele fez isso sabendo. Por isso, isso que eu acho tremendo aqui, né, em Daniel. Ele prioriza a vida com Deus acima de qualquer outra coisa, até mesmo da morte. Que ele podia dizer assim, né? São 30 dias, né? 30 dias, eu vou ficar quietinho na minha, né? Deixa passar. Depois desses 30 dias eu volto lá com a minha vida de oração.
Ou eu não vou orar como eu costumo orar 3 vezes por dia, me ajoelhando. Quando eu estiver deitadinho lá na minha cama de noite, ninguém estiver vendo, eu vou orar em espírito, vou falar com o Senhor e ninguém vai saber. Então está tranquilo, vou ficar 30 dias em oração assim. Mas ele não, né? Ele, quando soube que a Escritura estava assinada, ele ainda assim, ele vai para o seu quarto, como ele costumava fazer, né? Voltado lá para Jerusalém. Então ele tinha prioridades na sua vida. E a oração era a prioridade máxima para Daniel. Eu vejo como a gente é relapso, né, na vida de oração, porque as coisas, às vezes, mais fúteis e banais roubam o nosso tempo de oração, né, nos tiram da presença de Deus. Às vezes coisas que a gente né, não precisava, a gente gasta tanto tempo em tanta coisa sem necessidade. Quanto tempo a gente passa diante de um aparelho de televisão, diante de um celular, então nem se fala hoje, né? Quem dirá se a gente estivesse correndo risco de morte, né? Se coisas tão pequenas estão tirando a nossa vida de oração, eu acho que nenhum de nós hoje faria o que Daniel fez naquela ocasião. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor mude, né, o nosso entendimento sobre a oração. Paulo, ele ora lá pela igreja de Éfeso, ele diz: olha, que o Senhor dê a vocês espírito de revelação, para que vocês conheçam, né, a grandeza do chamamento de vocês. Então a gente precisa conhecer a grandeza das coisas de Deus, das coisas espirituais. E a oração é uma dessas coisas, a grandeza que há na oração, numa vida de oração perseverante. Como a oração pode mudar, irmãos. Tiago, na sua carta, ele diz: muito pode a súplica de um justo, irmão. Muito pode. Se a gente entender isso, se a gente colocar isso em prática, né, se houver em nós esse propósito, essa determinação no nosso coração, dizer: não, verdadeiramente uma vida de oração pode trazer e vai fazer resultados tremendos e poderosos na minha vida, na minha família, na vida da igreja. Se nós levarmos a oração com essa prioridade, com essa seriedade, nós vamos vivenciar coisas grandes, né? Nós vamos vivenciar coisas poderosas, coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A oração na vida de Daniel era prioridade máxima, né? E nessas orações ele agradecia. Versículo 10, final do versículo 10 diz que ele orava agradecendo ao seu Deus. Nessa oração ele pedia, né, no verso 11 aí do capítulo 6, diz que aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus, né, pedindo ajuda a Deus. Então Daniel ele orava agradecendo, ele orava pedindo, ele orava confessando, né, lá no capítulo 9, no versículo de número 1 ao verso 3, diz aí que Daniel ele confessou, né? No verso 3: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco, coberto de cinza, né? E aí eu orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ele confessa o pecado dele, da nação de Israel. Então uma vida de oração perseverante, né, faz com que a pessoa ela se volte a orar, não só pelas pessoas, mas ela se inclui, né? Ela se inclui quando é necessário transformação, quando é necessário arrependimento, quando é necessário uma mudança de vida, a pessoa se inclui, ela não se gaba, ela não fala: não, eu sou mais do que os outros, né? Ela se inclui. Então Daniel, nas suas orações, ele incluía tudo isso: agradecimento, petição, confissão, arrependimento. Então isso precisa, né, nós precisamos vivenciar todas essas coisas, né, na nossa vida de oração. Jesus deixou um modelo. A oração do Pai Nosso, ela não é uma reza para ser seguida, ela é um modelo de oração, né? E ali Jesus fala
de exaltação, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É uma oração que nós pedimos com que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, os propósitos do Senhor se cumpram, né? É uma oração de petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoa as nossas ofensas. O que Jesus deixou lá, o que Daniel fazia, né? Na sua vida de oração perseverante. Então, o modelo que nós temos lá, e uma oração assim, né? É uma oração realmente que, vou dizer que é completa, né? Mas é o que o Senhor espera que aconteça na nossa vida de oração perseverante. E para finalizarmos aqui, no capítulo 10, aí do livro de Daniel, eu achei uma coisa muito interessante aqui, né? Daniel capítulo 10, do verso 1 ao 3, e o verso 12 e o verso 13, que fala assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que já é outro rei, né? Então, nos três reinos, a vida de oração de Daniel é ininterrupta, né? Não é porque mudou o rei, a condição dele mudou e nada muda, né? Essa condição de Daniel de buscar a Deus de maneira perseverante. Ele está sempre ali diante de Deus em oração, sejam quais forem os tempos ou as épocas. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando aqui e orando, né? Chorando e orando, chorando em oração, né? Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Ficou 3 semanas, né? Orando, chorando diante do Senhor. Agora olha o verso 12 e verso 13. Aqui é o anjo que foi enviado lá para dar resposta para Daniel, né? O anjo, né, que foi enviado fala assim para Daniel, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta às suas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que isso não é coincidência, né? Daniel passou 3 semanas, 21 dias, orando, né? Jejuando, chorando diante do Senhor. Aí o anjo vai trazer a resposta para Daniel. O anjo fala para Daniel: Daniel, quando você começou a orar, eu fui enviado. Mas o príncipe do rei da Pérsia, que é uma alusão aqui a Satanás, né? É uma alusão. O reino da Pérsia é o reino do inimigo, né? É o inimigo que está lá trazendo Israel cativo. É uma alusão a Satanás. Ele me resistiu durante 21 dias. Não foi um rei normal, né? Porque nenhum rei normal impediu um anjo, né, de chegar e trazer a mensagem do Senhor. Mas houve uma batalha ali, uma batalha espiritual, né? O rei da Pérsia aqui, que é uma alusão a Satanás, nessa batalha contra o anjo. E aí Miguel é enviado também, que é o príncipe lá de Israel, né? E foi enviado para essa luta, e só acabou essa luta, essa batalha lá no campo espiritual depois desses 21 dias. Então não é nada coincidência isso, né? Quando nós oramos, a gente sabe que a oração, ela é uma arma também para a nossa vida na batalha contra Satanás. Nós estamos numa batalha. A vida é uma batalha, a vida é uma guerra. Quer a gente aceite ou não, quer a gente veja com os nossos olhos isso ou não, né? E acho que quase ninguém nunca viu nada a respeito disso, né? Mas é uma realidade, embora a gente não veja. A palavra de Deus, né, nos fala isso lá em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue,
Nossa luta não é contra os seres humanos, nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, embora somos seres humanos, mas a nossa luta, ele diz, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o diabo. E nessa luta, a oração, ela é uma arma poderosa. Então nós precisamos entender isso, né? Que através da nossa vida de oração, as coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual. Deus envia a resposta, Deus envia o livramento, Deus envia os seus anjos, e há uma batalha no mundo espiritual, né? E o diabo querendo impedir os propósitos de Deus, querendo nos desvirtuar, né, do caminho do Senhor, o diabo lançando coisas na nossa mente, né, lançando coisas diante dos nossos olhos, para que a gente, né, se extravie do caminho e não viva as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Então é na oração que a gente vai vencer isso. É na oração, né, que o Senhor vai nos fortalecer, que o Senhor vai nos revestir de poder, que o Senhor vai nos revestir com as armas espirituais, e a gente vai vencer o diabo em nome de Jesus. Então oremos, né? A oração é fundamental, porque ela faz parte dessa guerra espiritual, né? Há uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias, né? O apóstolo Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa devorar. Se ele encontrar a brecha na nossa vida, ele vai causar um estrago, ele vai, né, fazer o que Jesus disse que ele veio para fazer: roubar, matar e destruir. Né? O diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E como é que a gente vive uma vida com Jesus? Numa vida de oração constante, numa vida de oração perseverante. A gente vive em comunhão com o Senhor, né? E vive essa vida abundante, e vence as mazelas do diabo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos ficar em pé, os irmãos estão aqui. Você que está em casa também, vamos ter um momento de oração para encerrarmos aqui esse tempo. Tenha a oração como prioridade, em nome de Jesus. Faça da oração uma prioridade na sua vida. Você vai ver como isso vai trazer resultados poderosos, tremendos. Não importa o lugar que você esteja, você pode buscar ao Senhor. Você pode interceder, você pode clamar, né? Peça para que outros orem com você. Está no tempo de angústia, de grande dor. Peça para que aqueles que são mais chegados orem com você, clamem, intercedam junto ao trono da graça pela sua vida. Deus vai agir. Deus vai se manifestar através da vida de outros também sobre a sua vida. Então vamos orar nessa manhã mais uma vez, uns pelos outros. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar para que o Senhor nos fortaleça nessa guerra espiritual, que o Senhor nos revista de graça e de poder, para que sejamos firmes, né, contra as astutas ciladas do diabo, e que possamos permanecer inabaláveis. Pai, no nome de Jesus, na Tua presença nos colocamos nessa manhã, diante do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, nós nos rendemos, nós nos prostramos, e ó Deus, te pedimos nessa manhã que o Senhor esclareça a nossa mente, o nosso coração, que nós entendamos, ó Pai, de maneira convicta, Senhor, a grandeza da oração, a grandeza que há numa vida de oração perseverante. Que nada nos roube esse tempo, que nada nos tire, Senhor, essa preciosidade que é a vida de oração. Oh Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha nos ungir, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito nos mova a oração diariamente, constantemente, perseverantemente, para que nós possamos, ó Pai, viver coisas grandes, tremendas, poderosas, com sabedoria sim, com bom senso sim, buscando crescimento na nossa vida social sim, mas Senhor, sempre dependendo de Ti através das orações, sempre contando com o poder do Senhor, sempre buscando a manifestação do Senhor, sempre dependendo do Senhor. Oh Deus, nos leva à vida de oração, nos enche, Pai, nos enche, Senhor, desse Espírito, do Espírito de intercessão, do Espírito de clamor, do Espírito, ó Deus, de intercessão, que é o
Senhor, na nossa vida, que vai nos levar essa oração constante e perseverante. Oh, Pai, enche-nos da Tua presença, unge-nos, ó Deus, nessa manhã, transborda-nos, ó Pai, visita os Teus filhos, cada um agora, os que estão em casa, os que estão aqui na igreja, que sejam revestidos do Teu poder agora, saiamos daqui nessa manhã, Senhor, vencedores, pelo poder do Senhor na nossa vida, pelo poder que recebemos através da oração nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, despede o Teu povo na Tua paz, nos dá um restante de domingo abençoado e nos dá uma semana vitoriosa, de oração perseverante, que amanhã, Senhor, possamos propor no nosso coração, de tirarmos tempo para orar, para buscar a Tua face, e veremos as muitas bênçãos do Senhor sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, desde agora e até que o Senhor venha. Todos digam amém. 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 Deus abençoe, em nome de Jesus, uma semana aí abençoada na presença de Deus. Amém. Domingo que vem, 9h30, estamos aqui reunidos novamente para buscar o Senhor e aprender um pouco mais de oração. É verdade. Eu queria que o pastor orasse pelo meu ombro. Vamos orar.